E agora eu converso com a doutora Mariana, médica pediatra, médica das crianças, da Rafinha e da Manu. Oi, tão Duda, lindas, né, doutora? Tão lindas, tão lindas, enormes. espertas. Com certeza, 1 ano e 2 meses. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para nossa convidada, que é a Márcia, que veio nos prestigiar lá da Furo de Orelhinha. É Furo de Orelhinha? Furo de orelhinha. É isso aí, mesmo. um beijo pra Márcia. Sigam lá nas redes sociais que ela furou a orelhinha da Rafa e da Manu. Doutora, vamos falar sobre esse momento que nós estamos vivendo aí. Pandemia passou e agora a Covid voltando. E as crianças doentes. Pois Todo é. mundo que eu converso tá com os filhos doentes, doutora. Pois Tudo é. gripadinho. É o outono, né? Outono começa um pico dos vírus respiratórios e a gente está enfrentando uma nova onda do Covid. Tá retornando mesmo? Tá. As crianças estão... Os casos estão aumentando. As crianças continuam com casos leves, brandos, na sua grande maioria. Mas é um vírus que a gente não pode menosprezar, Sim, né? Existe sim. uma síndrome inflamatória multissistêmica que é rara em criança. É uma doença como se fosse uma inflamação generalizada, como se fosse uma infecção generalizada, que requer internação, inclusive, mas que, graças a Deus, é raro. Mas existe, sim, existem casos em crianças até graves, né? Então, o que eu sempre falo, a gente não pode mais menosprezar Sim. o Covid, né? Agora, doutora, fica complicado. Eu falo como mãe, né, de 2 bebezinhas, assim, como que a gente, nós que somos pais, você tem bebê também, mas ainda é médica, mas assim, como que os pais identificam ou desconfiam que possa ser Covid quando a gente está numa fase que as crianças estão com o narizinho escorrendo, estão com febre, estão com coriza? Como que funciona para a gente identificar? O Covid em criança começa como um resfriado, né? Geralmente febre, 1 a 2 dias de febre, coriza e depois vem uma tosse. Às vezes eles têm sintomas gastrointestinais também, com vômito, diarreia. E a gente está numa pandemia, né? Numa pandemia, no outono, pico de vírus respiratórios. Então, assim, criança que tem sintoma respiratório deve ser testada também. Por quê? Porque a criança vai à escola, vai conviver com outras pessoas. Então, assim, a gente precisa fazer uma investigação e definir qual é a infecção. Porque o Covid, sim, também está acontecendo nas crianças. Agora, quando testar e quando isolar a criança, né? Por exemplo, a Rafa e a Manu, nós tivemos acompanhamento da senhora por telefone, fazendo ali a consulta, levando no consultório, e a gente não testou e elas passaram super bem por aquela fase. Sim, mas sim. assim, às vezes o pai, a mãe ali não tem um acesso tão fácil, não consegue levar. Então, quando que realmente não? Agora é hora de testar e até de isolar. Agora que a gente está tendo esse novo pico, né? Então, assim, criança que vai para a escola, criança que tem mais risco, tem que fazer o teste, né? A gente tem que definir, diferenciar, porque também nós estamos tendo esse pico dos outros vírus. Então, assim, nem tudo é Covid, mas com esse aumento de casos é importante ser testado, geralmente com 48 horas de sintoma. Os testes ideais são aqueles de suave nasal, pode ser tanto o PCR como aquele de antígeno, que é aquele autoteste. Sim. Né, que vende nas farmácias, é mais prático até para fazer. É mas eficaz? ele é eficaz se feito no momento certo. Então não adianta, teve febre hoje, doutor, eu vou testar. Eu falo, não, tem que esperar pelo menos 48 horas de sintomas para a gente definir, porque um falso negativo acontece também, né? E acompanhar a evolução. O Covid em criança, geralmente, ele é mais brando. Agora, tem casos que podem se complicar. Então, a gente precisa saber com o que está lidando. Sabe o que eu tenho percebido? Que, assim, eu vejo crianças usando máscara, assim, de uma forma tão regradinha, tão bonitinho, sim. o que muitos adultos não fazem. Agora, com relação ao uso de máscara, existe algum dano que pode ser causado para a criança ou não? Deve-se manter a precaução ali e continuar o uso? Então, agora a gente tem uma história já de pandemia, né, de 2 anos. Então, a gente está vendo, sim, que algumas crianças estão se prejudicando com isso, porque assim, alfabetização, aprendizado, fala, conexão, né? Crianças
que tem algum transtorno de desenvolvimento, tem um certo prejuízo, sim. Sim, sim. Né? Então, pensando por esse lado, é a fase de desenvolvimento. Mas, né? por outro lado, se a criança usa direitinho, uma criança maiorzinha que já tenha mais, né, capacidade de se comportar, a máscara é uma barreira. Então, por exemplo, na escola, né, ela vai proteger aquela criança se bem usada. Então, crianças muito pequenas, a gente aconselha até não usar. Mas as crianças maiores, se 4, 5 anos, não deixa. Aí é até prejudicial, né? Até pior, enfim. Sim. Mas a máscara protege, só que é aquilo, a gente tem que saber usar e no momento certo. Locais fechados, a criança dentro da sala de aula, a gente tem que ver o risco-benefício disso, né? Agora, por exemplo, a vacinação, falou-se muito em questão a vacinação por conta da Covid. Como que estão as informações com relação à vacina, doutora? Então, infelizmente, ainda a gente não está com uma cobertura legal nas crianças. Tá? A gente tem cerca de 60% a 66% das crianças de 5 a 11 anos ainda com a vacina com as 2 doses, né? Então, assim, é uma cobertura pequena ainda, né? Então, tem muitas famílias ainda resistentes, as vacinas são seguras. Como que estão os pais no consultório? Você tem pais que falam, não vou dar e pronto, acabou? Tem. Mesmo com a sua orientação, mesmo dizendo que é importante? O que eu ouço muito é, vou esperar um pouco. Mas, gente, esperar, né? Esperar o quê? As vacinas não são experimentais, foram bem estudadas, são seguras, são eficazes, né? É o que eu falo, a gente por muito tempo menosprezou o comportamento do vírus, né? E quando você vê uma criança grave, você fala, não, vale a pena, né? Vale a pena com fazer certeza. Assim. Agora, está ocorrendo realmente as internações? Estão aumentando aí os casos de Covid, internações? Os casos de Covid estão aumentando na população no geral, tanto nos adultos quanto nas crianças. Com esse aumento, a gente vai ter um aumento das internações, né? Mas assim, a gravidade do Covid nas crianças ainda não mudou. Os casos ainda são brandos, exceto algumas exceções. Mas a gente está numa época de internações por outros vírus também nas crianças. As UTIs pediátricas em vários estados, aqui em São Paulo, lotadas. Por conta dessa fase que a gente está vivendo de vírus respiratórios. E a gente acredita que também o isolamento, que muitas crianças ficaram nesses 2 anos, prejudicou um pouco até o sistema imune da criançada. Porque elas não estão tendo contato com outros vírus. Não está tão resistente. Então, assim, é muito louco isso, né? Porque ao mesmo tempo que é importante a gente se isolar, a gente ter esse cuidado, a gente está vendo alguns efeitos disso agora também. Né? Eu vi, assim, eu tive com a Rafa no hospital a última vez que nós conversamos. Sim. Até por uma questão de saturaçãozinha dela, que estava diminuindo um pouco. Quando eu cheguei no hospital, eu fiquei assim, chocada, né? Você fica desesperado, porque assim, é muito bebê, criança, de todas as faixas etárias. Não tem aquela coisa só bebê, só criança. Parece guerra, né? Parece que você está numa guerra, né? É muita criança doente, muita criança com febre. E aí você começa a conversar com enfermeiras, tudo, elas falam assim, olha, tá um caos, tá assim, lotado, criança tá chegando o tempo todo. E tem crianças que estão chegando, algumas até com estado mais grave mesmo, né? Então os pais têm que realmente ficar alerta, porque, como a senhora falou, né, são diversos tipos de vírus aí, são doenças infecciosas, respiratórias. Então, assim, eu vejo, por exemplo, eu faço a lavagem no narizinho, que a senhora orientou tudo. As crianças sofrem muito nessa fase. E eu vejo mães ainda falando, ai, não, eu tenho dó. Tenho dó de lavar o narizinho da criança, então coisas que vão ajudar, né? Porque tudo que pode fazer para ajudar em casa tem que ser feito, porque a criança sofre muito. Né? As mães precisam ser orientadas. Eu falo muito da importância até da fisioterapia respiratória. E ajuda muito. Então, a gente tem muitas opções de tratamento, a gente tem muita forma de prevenir essas infecções, né? Então, o cuidado, evitar
Seu filho está doente, não deixe ir para a escola, porque você pode disseminar um vírus ali em alguma criança mais imunocomprometida, pode ser pior. E até eu vou falar uma coisa, doutora. Rafa e a Manu, como não estão na fase de escola, nos condomínios, elas estavam fazendo a natação, aí desce, fica lá na brinquedoteca, lotado de crianças. Aí começaram realmente a apresentar. Mas por um lado, elas precisam também. Precisam. Né? Mas você vê que cada semana era uma criança que estava em casa com febre, né? A gente fica nesse impasse, porque não dá também pra gente isolar demais. É difícil, né? Mas a criança tem por isso que é necessidade. importante ter os cuidados em casa, ter orientação médica, a questão da lavagem nasal, uma alimentação adequada das crianças, rotina de sono. É muito importante, assim, o ambiente da criança, né? Com certeza. Bom, doutora, uma pergunta. As mães que têm medo de lavar o narizinho da criança, tem alguma alternativa que possa ajudar? Eu estou usando, às vezes, aquele sprayzinho, mas o que é recomendado realmente para a criança? Então, o nariz, a gente precisa manter essa higiene, por quê? Porque a gente tem anticorpos, a gente tem aqueles cílios, a gente tem todo o nariz, ele é um órgão que ele filtra o ar. Né? Ele começa na via aérea nasal até os pulmões. Então, você manter essa higiene, sempre pode, se você tem receio de fazer aquela higiene com a seringa, aquele processo, você pode simplesmente pôr o soro no nariz da criança com conta-gotas, né? Pedir orientação para o seu médico também. Mas bebezinho não usa nenhum tipo de remédio nasal ainda, né? Não, é limpeza. O soro, ele vai limpar. Ele é uma aguinha que você usa para filtrar melhor essa via aérea, para você manter a via aérea bem pérvia e a criança respira melhor. Você previne as infecções, né? Não precisa ter medo, você precisa ter orientação, né? E vacinar, vamos reforçar aqui para os pais que a vacinação ela é muito importante. Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigada, te espero sempre no programa. Eu falo que a doutora Mariana ela é o presente nas nossas vidas e na vida da Rafa e da Manu, que vão ficar com ela até casar. Elas vão casar e vão ter pediatra. Com certeza, muito obrigada. Obrigada, doutora.